Fala, Cris, boa noite. Tá me ouvindo, Cris? Consegue me ouvir aí bonitinho, certinho ou não? Não respondeu. Vamos ver agora. Boa noite, Sensei. E aí, meu querido, boa noite, tudo bem? Tudo? Consegue me ouvir direitinho? Ah, tranquilo. Tá escura a sua imagem, acho que você tá num lugar escuro. Me- É que minha cara é minha preta mesmo. Brincadeira. Melhorou ou Tudo não? bem aí? Melhorou? Tudo bem? Como é que o senhor tá? Tamo aí na luta, não pode parar, né, cara? É isso aí, é correria mesmo. Primeiramente, eu queria agradecer aí o senhor ter aceitado o meu convite para fazer essa live aí. Conheci o senhor pessoalmente a semana passada, a semana retrasada, se eu não me engano. Foi uma grande honra ter batido um papo com o senhor lá. Fui para passar meia hora, 40 minutos, passei 3 horas. Quase fui expulso de casa. Mas assim, obrigado pelo É, papo, o velhinho fala, né, meu? pela aula que você me deu lá. E o meu projeto é aquele que eu te mostrei, é poder a gente fazer a união da galera do Jiu-Jitsu de Guarulhos e quem sabe eu conseguir colocar isso mais para frente aí para São Paulo. Tá me ouvindo, Sensei? Oi, agora sim, tá falhando um pouquinho, mas vamos lá. Como eu tinha explicado para o senhor, a minha intenção aí é unir a galera de Guarulhos aí, o Jiu-Jitsu em Guarulhos, e quem sabe mais para frente colocar isso aí para São Paulo, fazer isso aí. Graças a Deus está dando certo aqui em Guarulhos. O pessoal está me mandando alguns contatos de fora aí já de São Paulo. A gente está com algumas novidades bem legais aí para andar, para caminhar esse projeto aí. Obrigado por ter E o aceito, viu, Sensei? que isso, imagina? E o que for pra somar, a gente tá disposto a colaborar. Obrigado, obrigado mesmo. Aí eu vou te encher o saco, aí hoje a gente vai querer saber um pouquinho da sua história do jiu-jitsu aí. Parece que você é novo, tá com 22 anos agora. De- tem- Boa, 22. Tô com 20. Na realidade, meu, tô 48 com corpinho de 25 e a cabeça de 30. Tá bom pra caramba. Tá voando, tá voando. Melhor que muito cara de 22 aí. Ah, vamos ver, né? Estamos se preparando Deixa, para ter uma qualidade de vida melhor quando chegar a velhice, pô. Ficar mais é velho isso ainda, aí. né? Deixa eu te perguntar uma coisa, Sensei. Fora a apresentação aí, acho que todo mundo que está aí na live te conhece. A gente vai pular a parte da apresentação. Marivan aí é mito no jiu-jitsu em Guarulhos. Então, assim, É eu queria isso. começar perguntando quando que foi que o senhor começou o jiu-jitsu, se o senhor começou no jiu-jitsu, se foi no judô. Conta essa história pra gente, como é que foi isso aí? É, vamos lá. Eu comecei na realidade, né, cara? Eu comecei oriundo do judô, porque quando eu era garoto, assim, criança, eu tinha problema de bronquite. Aí meu pai me colocou no judô, porque o médico falava, porra, tem que botar esses moleques fazer esporte para dilatar os brônquios, né? Aí entrei no judô, aí fui treinar na primeira academia aqui em Guarulhos. O meu pai na época, tinha um amigo que treinava o Sensei Morimasa. Pô, Sensei Morimasa, no mínimo uns 60 anos só de judô, ou mais, né? Ou mais, ele deve ter de judô em Guarulhos, é. Faleceu agora em janeiro. Foi uma grande perca, a perca que a arte marcial guarulhense teve e pouca gente sabe que ele faleceu, né, cara? Foi dos cofundadores da Federação de Judô. Só para quem nós Caramba! estamos conversando a respeito, é. Então, aí eu, aí eu comecei no judô, depois passou um bom tempo, eu parei de treinar judô, porque morava em periferia você tem que trabalhar para ajudar em casa. Aí passou eu trabalhava numa empresa aqui em Cumbica, que eu tinha um amigo que treinava lá na Bonsai.
com o mestre Adilson. Na época que a Bonsai, o forte deles era judô. Aí eu voltei, aí eu fui lá de novo, né, cara? Treinar judô através de um convite de um amigo. Só que eu cheguei lá, né, meu? Eu falei, caraca, meu irmão, esses caras é muito bom de Neuazá, que é a parte de chão, né? De judô. Só que não era Neuazá, era jiu-jitsu. Os caras estavam treinando jiu-jitsu. Você entendeu? Isso era mais ou menos em que ano? 94, mais ou menos, foi isso aí. Nossa. Primeiro contato que eu tive com o jiu-jitsu. Aí, bom, beleza. Aí eu comecei a treinar lá. Fazer uns treininhos lá. Fiquei uns 6 meses, 7, 8 meses lá com o sensei Adilson, né? Que era o pai do Marquinhos. Não sei se você conhece o Marquinhos, o Dai, todas, que hoje estão no Japão, né, cara? Só que aí o que aconteceu? Eu treinei uns 7 meses, aí eu fui pro Japão em seguida, entendeu? Eu fiquei a temporada no Japão. E lá no Japão era um pouquinho complicado para se treinar lá, porque se trabalhava muito a questão do frio também. Aí uma vez por semana eu ia treinar judô, numa cidade que eu morava lá próximo lá, né? Aí quando foi em 98, quando eu regressei novamente, aí eu fui direto para treinar com a Adilson, mas eu fui treinar jiu-jitsu lá. Eu fiquei um bom tempo lá com o pessoal da Bonsai. Foi o sensei Adilson que graduou o senhor, sensei? De faixa azul e... Depois o Dai veio dar aula na Vila Galvão, uma academia na Vila Galvão. Porque a academia Bonsai era na Vila da Lila, cara. Era meio longe para ficar indo, entendeu? Aí ia 2 vezes por semana, só que eu nesse tempo também estudava, trabalhava e eu fui árbitro de futebol durante aí na Federação Paulista uns 8 anos, era muita viagem. Depois eu fui pro futebol 7. Aí, pô, até hoje eu tô arbitrando ainda, pô, mais viagem, muita coisa. Aí eu, como é que fala? Aí depois eu comecei a vir pra Vila Galvão, porque o Dai dava aula lá. O Dai é o filho mais velho do mestre Adilson. Mas passou um tempo, cara. Aí eu acabei indo pro Rio para trabalhar em evento de futebol mesmo. Aí eu conheci lá, nessa época, eu conheci um aluno de La Riva, lá em Niterói. Certo. Foi quando ele me indicou que aqui em São Paulo tinha um representante de La Riva. Foi quando eu voltei de novo para São Paulo, foi quando eu comecei a treinar com o Beto, o Matsumoto. Que ele era o representante dela Riva aqui em São Paulo, né? Aí treinei mais uns de 2003 até 2008 ou 2009 com ele. Ó quem entrou na live aí, meu sensei. Ô, sensei Kalil. Aí, depois disso... Abraço, Kalil. Depois disso, começou a treinar com o sensei Matsumoto. Treinei com o Beto uma temporada, e nesse tempo aí, o que acontece? Eu desde a faixa branca, eu fui me testar, gostava já de competir. Desde a época do judô, eu gostava de treinar um pouco, né? De competir. Aí depois fui pro jiu-jitsu, eu me amarrei na parada, tá ligado? De competição. Eu lembro que eu fui e antigamente, até os campeonatos aqui em São Paulo, mesmo na federação, não era assim comum ter aqui na capital. Que tinha campeonato que era em Itu. Que o Otavinho, o mestre Otávio, o mestre Otávio é de Itu. Então ele tinha facilidade de arrumar ginásio em Itu. Então, por exemplo, eram 3 etapas, uma etapa era em São Paulo, na capital, 2 é lá em Itu. Entendi. Entendeu? O próximo lá. E aí, bom, primeira competição, cara, eu fui competir lá em 99, 98, uma coisa assim. Aí eu peguei um moleque lá, tipo assim, eu fui lutar na categoria de médio, 82. E o moleque era só a tripa, tá ligado? O carinha lá, bem magrinho. Pô, meu irmão falava assim, meu irmão, se esse cara vir trocar queda comigo, eu vou bancar ele. Sabe, aquele pensamento antigo que a gente tinha, né? Pô, aí o cara veio, me puxou pra guarda, ele entrou no armlock. Eu falei, o quê? Eu vou arremessar esse moleque lá do outro lado. Aí eu fui e estiquei o braço. Pô, quase arrebentou meu braço, meu irmão. Porra. Aí batoquei, depois
aquilo me deu um start para me treinar mais, porque eu falava assim, cara, como é que pode, né, meu? A gente não entendia que era alavancas, né? Como é que pode o cara bem mais. Ele era mais alto, mas bem mais magro. Porra. E esticou meu braço desse jeito. Eu falei, não, eu preciso aprender melhor isso daí. Preciso aprender. Aí foi que engatei em competição desde aquele tempo, né? A sua primeira competição foi que faixa, Sensei? Foi na roxa? Não, na branca, foi essa Na competição aí, branca? 90. Eu sou federado desde 98 para 99. Ah, entendi. Então foi primeiro faixa branca, já foi para competição de faixa branca. Já fui me testar na faixa branca. Caramba, Sensei. É, aí eu fui Aí, galgando, só que na branca, o que acontece? Naquele tempo lá, nós estamos falando do ano de 98, 99, não tinha assim tanta competição aqui em São Paulo. A maioria das competições era uma ou outra que tinha. Aí já existiam muitas competições no Rio. Mas eu sempre fui amarrado, tipo assim, pô, me amarrei em negócio de competição. Só que tinha que trabalhar, estudar, sim, entendeu? Aí às vezes se vocês planejavam para ir lutar, pô, de faixa azul, quando eu peguei azul, eu falei, pô, eu quero me classificar para lutar um mundial. O mundial era no Rio. sim, no Aí Rio você de ficava Janeiro. e naquele tempo era assim, cara, só quem ia lutar mundial, quem ganhava a fosse tivesse a classificatória aqui na Federação Paulista, entendeu? Sim. Não era que nem hoje, pagou, vai. Você tinha que Era ganhar, só, você tinha que ganhar a vaga no Paulista para lutar o Mundial. para lutar o Mundial, era bem selecionado. Ou você lutava tinha uma seletiva lá no Rio uma semana antes. Tinha isso também, a possibilidade. Só que aí era duas despesas, né? Você ia uma semana, classificava para depois ir de novo. Então a gente não tinha grana, cara. Era outra pegada. Aí o que Caramba. acontece? Era assim que funcionava o negócio. Aí, pô, nesse tempo treinava 2 vezes por semana, né, cara? Por causa da despesa, eu falei, preciso treinar uma semana a mais. Aí eu comecei a fazer, voltando lá, eu tava treinando lá na Bonsai ainda, de faixa azul. Aí treinava lá com o mestre Adilson e com a molecada lá. Só que o Dai, nesse tempo, também dava aula na academia na Penha. Aí, bom, pegava a motinha, saía do trampo e ia direto pro treino. Então sempre foi nessa pegada, entendeu? Sempre nessa caminhada, para ter um dia a mais de treino. Para tentar ir de igual para igual, para tentar a vaga no Mundial naquele ano, né, cara? Bom, beleza. Aí quando foi em 2000, aí eu consegui lutar o Mundial. Pô, era o sonho de qualquer cara lutar o Mundial. De Consegui azul. me classificar, fiquei em terceiro no Paulista, né, de faixa azul, em 2000. Bom, aí, aí quando chega no Mundial, você já começa a ter um outro contato com outras caras que aí você vai conhecendo mais gente, você vai conversando, você vai ver, assistindo luta, você fala, caraca, meu irmão, é muito interessante. Já me amarrava em competições. Aí você vê os caras nível um pouco mais alto, aí você fala, não, mano, eu preciso estar de igual, um dia eu vou estar de igual para igual com esses caras na faixa preta, mesmo se eu tiver 300 anos. Mas eu vou até aí que eu comecei a desenvolver a vontade de sempre estar competindo com esses caras, entendeu? Então, desde o começo, sempre eu via grandes estrelas lutando. Sempre me encantou também, né? Caramba, que legal. Então você sempre voltou o seu foco para o lado da competição. Não, na realidade, meu foco sempre foi aprender. Eu queria Ah, sim. aprender. A competição, quero sempre aprender, porque não tem como. Eu sempre fui desse, não, quero aprender, quero aprender. E a cabeça da gente funciona mais ou menos que nem um paraquedas, né, meu irmão? Tem que estar aberto o tempo inteiro. Fechou, bum, caiu. E sempre foi assim. Aí, tanto desde garoto, sei lá, eu tinha um pensamento um pouco diferente do pessoal que morava assim na minha região. Por quê? Porque eu pensava assim, ó, caraca, velho, eu tenho, um exemplo, eu tenho 15 anos. Só que eu já pensava, desde quando eu era garoto, eu falava assim, caraca, o mundo é muito maior do que a rua que eu vivo. Sim. Aí você vai se formando, você vai se integrando, você fala, pô, o mundo e as oportunidades é muito maior do que a cidade que eu vivo. Aí você vai crescendo, daqui a pouco você vê que o mundo, tudo pode estar ao seu alcance. Eu sempre pensei assim. Então sempre tive vontade de aprender, até hoje. Sempre, até hoje tenho vontade de aprender.
com qualquer coisa. A gente fala assim, qualquer pessoa que tenha um conhecimento, você vai lá e você aprende com uma pessoa que tem conteúdo. Então, minha cabeça sempre foi amarrada para essas coisas. Tanto é que em 2001, cara, pô, eu já... Essa temporada que eu fiquei no Japão, conheci muita gente, muita cultura. E quando eu voltei para estudar. E eu sempre fui relacionado ao esporte. Eu falei, pô, já que eu não consegui jogar futebol, eu vou ser árbitro de futebol. Aí foi quando eu fiz curso, fiz um montão de coisa. Só que eu comecei bem na Federação Paulista de Futebol, só que quando foi em 2001, eu fui para os Estados Unidos. Eu fiquei lá uma temporadinha lá também. Mas Fui você foi para os lutar o Estados Unidos, Pan-Americano em 2001. foi nos Estados Unidos para lutar. É, a porta de entrada foi para lutar. Só que depois eu queria ficar lá, eu queria ver como que era o sistema americano, por curiosidade, aprender, aprimorar o inglês. Pô, aí é uma longa história que aconteceu lá, entendeu? Porque na época o Pan-Americano foi em 2001, foi em Orlando. Ele foi lá em Orlando em 2001, Pan-Americano. Sim. E foi na Flórida. Só que eu fui para lutar em 2001 lá. Inclusive, em 2001, de faixa azul, eu fiquei em terceiro de adulto, nessa época. Aí, Caramba! aí, tipo assim, cada um quantas... em 2001. Mas eu já tinha já uns... Tava indo para 3 anos já de faixa azul. Então já tava bem carimbado, né? É, já Porque estava bem assim, o que treinado. acontece, mudando um pouco de histórias, né? É, a galera, tem gente que não quer, eles querem faixa. Eu vejo hoje em dia isso aí. O cara não quer aprender, ele quer faixa. E a pessoa, quando vai para a competição, aflora a competição, ele quer aprender. Não sei se você entendeu mais ou menos o negócio. Entendi. Quando a Quando tem pessoa se cara que liga só quer faixa. no campeonato, ele tende a aprender Tem mais. outro. Porque, meu, quanto mais conteúdo você tiver, quanto mais duro você ficar naquela faixa, mais êxito você vai ter em competição. Se o cara não for competidor, mais bagagem ele vai ter no seu aprendizado daquela faixa. E a faixa azul, cara, a branca é o início, o azul é o alicerce. Se você não tiver uma base boa de jiu-jitsu na faixa azul, meu irmão, esquece os demais. Não vai ter, como é que fala o outro? Vai pipocar nas outras faixas, entendeu? Então o alicerce é faixa azul, irmão. Entendi. Faixa roxa determina se o cara vai ser um bom faixa preta ou não. Estamos falando de competidor, né? Claro. Deixa eu te perguntar, você lembra assim, só tem na cabeça um treino bem marcante que o Alô? senhor nunca mais esqueceu? Você fala, esse foi o meu Cortou um pouquinho, treino. pô. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Agora sim. Pois não, pode repetir, por favor. O senhor tem na cabeça um treino que o senhor não esquece mais? Ou porque tinha alguém muito conhecido, ou que aquele treino foi o que você acha que você mais rendeu? Você tem um treino na cabeça assim que você nunca mais esqueceu? Pô, eu não entendi o que você falou, tá falhando. Vamos lá, vou repetir. Tá me ouvindo, Sensei? Vamos lá, tá um pouco. Tá falhando ainda, meu querido. Vamos lá, é a internet. A gente vai arrumando devagarzinho, aí ela vai vir. Conseguiu me ouvir melhor? Ixi, agora complicou de vez. Eu perguntei assim, se eu tenho algum treino Agora que sim, agora melhorou. se eu tenho algum treino que o senhor nunca mais esqueceu, que o senhor acha que aquele treino foi o melhor para você? Vixe, se eu for falar de treino, meu amigo, pelo amor de Deus. Mas é assim, ó, treino pra, por exemplo, pra tipo camping. Porque assim, ó, o que Isso. acontece? Ó, camp tem vários camps de competições, que é diferente de camp para professor, camp para informação, camp de, de professor, de competidor. Meu irmão, fui treinar um camp uma vez que eu fiz em 2014. Esse daí é inesquecível, com o Robert.
lá em Las Vegas. Ô, Robert, você tem que entender assim, ó, o que que é um professor, o que que é um coach. É diferente, Sim. totalmente diferente. O coach, ele vai te explicar. O Robert consegue ser professor e coach. Por quê? Porque ele foi atleta de ponta, ele foi atleta de ponta, ele tem muitos alunos que competem, muitos alunos que não competem. Ele ainda é psicólogo do esporte. Então ele domina. Caramba. Caramba. É, esse foi um treino que nós ficamos lá, eu fiquei 10 dias. 10 dias lá com o Robert. Era para fazer 2 treinos por dia, eu só fazia um porque eu não aguentava, mano. Não só eu, como todo mundo não aguentava. Ou o cara fazia o treino da manhã, ou o cara fazia o treino da noite. O cara não aguentava fazer os 2 treinos. E havia tempo de competição. Mas eu posso falar para você, cara, os treinos que eu mais curti, esse é um exemplo, né? Outro exemplo foi quando eu migrei saí aqui da equipe de Guarulhos e fui treinar com o pessoal da Checkmate. Isso 2010. Cara, aí você chega lá num local para treinar, não era camp, era treino. Aí você olha assim e você fala, caraca, meu irmão. Vou citar alguns nomes, tá? Tá. Bochecha, Palito, Baiano, Cavaca, Renato Cardoso. Aí você fala, meu irmão, esses caras. Caramba. E o treino comendo treino normal, não era um treino de competição, um treino assim da noite. Magrinho, pô, moleque pra caramba, tinha porrada de cara. Aí Nil, Nivaldo, pô, aí desceu tava o Ricardinho Vieira esse treino, aí você ficava assim, caraca, meu irmão, o que que eu vim fazer nesse lugar? Aí você assusta, né? Só fera, né, meu? E você, vamos lá, né, cara? Já tô aqui mesmo. Aí apanha de Bora um, treinar. troca ideia com o outro, troca ideia com o outro. Aí você vê os caras trocando ideia, é outro ambiente, é outra coisa. Pô, essa é uma situação interessante também, esse dia que eu cheguei nesse treino, uma galera, mas muita gente. Mas tipo assim, ó, então treinos a gente tem muitos. Aí você tem que ficar arrumando conhecimento, você tem que ir atrás de conhecimento. Como que eu falo isso daí? Porque é o seguinte, cara, o treinar jiu-jitsu, bem a parte técnica, treinar jiu-jitsu, legal, por exemplo, ter um coach, ter um treinador, só que você tem que começar a pedir ajudas para profissionais. Depois que eu comecei a treinar, eu trouxe uma pessoa para fazer minha parte física específica, aí você fala assim, caramba, meu irmão, você precisa trazer cara que manja de determinadas situações para você se evoluir também. É um conjunto, né? Tanto na parte técnica, física, e ter o coach junto com você. Então eu trouxe esse preparador físico, me fez eu treinar muito, cara. A parte física era impressionante. O professor Ale me fez treinar demais. Comecei a aprender primeiro, ele me colocava ao extremo, cara, de chegar a ter ânsia de vômito, chegar a vomitar. A parte física é isso, tá? Aí ele chegava pra mim e falava assim, ó, você vai treinar um dia a parte física, no outro dia você vai lá pra Santos lá, os caras vão descer a porrada em você para você ir vendo como você tá o seu nível de gás também e o nível técnico. Tem que ter os dois juntos. Então, Sim. nível de treinamento, cara, é, eu tenho vários, tanto parte física, parte técnica, parte de coach, tem vários treinos duros que eu, graças a Deus, tive a oportunidade de treinar com o pessoal do futuro. Sensei, o senhor ficou sem som. Tá me ouvindo, Sensei? Perfeitamente. Ah, agora foi. Agora voltou o seu som. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Qual foi a luta top? Aquela que você fala, aquela luta foi a Repete de melhor. novo. Não Estou entendi. perguntei para o senhor assim, qual foi a sua luta agora? A sua luta top, aquela que você fala, aquele dia eu lutei, ou aquela luta que eu perdi, mas para mim foi a melhor. Ó, é assim, cara, tem várias lutas que a gente pode classificar, que eu posso achar que é várias situações, né? Mas vamos lá, uma luta, um evento que eu achei aquele dia lá, que foi pouco tempo, não faz muito tempo não. 2017, eu tava, foi duas,
eu ganhei 3 mundiais da CBJJI. Eu já ganhei 2 Pan-Americanos. Eu tenho 5 medalhas de Pan-Americano nos Estados Unidos. Caramba! Aí você deve perguntar assim pra mim, pô, deve ser uma dessas lutas que esse cara passou, né? Aí eu falei assim, não é essas lutas. A luta mais dura que eu fiz, cara, a primeira foi o seguinte. Foi em Manaus, em 2017. Eu ganhei peso absoluto lá. Por que lá em Manaus? Porque em Manaus é um celeiro de craque, mano. Quem teve a oportunidade de ir para Manaus sabe que em qualquer esquina tem uma academia de jiu-jitsu e todo mundo lá é muito duro. Os caras trocam em pé, fazem guarda, são passadores, treinam 10, 15, 20 minutos, um pega só. Os caras faz pega lá de 15 minutos. Caramba! Troca, bota mais 15. É. Então eu tive a oportunidade de fazer uma final com o Fafá. Fafá é um antigo de lá, né? Que foi. Pô, formou vários campeões lá em na categoria média. Fiz a final com ele. E do absoluto, cara, eu encontrei na final um cara muito duro que foi atleta de MMA. Que os caras chamam ele de índio lá, né? Pô, o cara deu uns 105 quilos mais ou menos, eu fiz a guarda estranha lá, pô, consegui ir pras costas dele e dali eu fiquei. Falei, daqui eu não saio mais. Eu nem quero mais pegar, só quero ficar aqui, porque a regra me permite isso, né? Pô, fiquei lá, cara, pô. Ah, e tem várias lutas. Essa foi um campeonato muito bom que eu achei que eu cheguei bem. Em 2000 e... Outra ocasião foi em 2010. 2010 eu fui vice-campeão. Não, fiquei em terceiro do Pan-Americano. Mas eu fiz uma luta logo de cara com o Alexandre Soca, que foi campeão mundial. Não sei se você conhece quem que é o Soca. Soca foi Não, não campeão conheço. mundial no passado, entendeu? É, Alexandre Soca. Pô, então, jiu-jitsu muito duro, pô. Se eu não me engano, foi bicampeão mundial de adulto. Master também tem vários títulos. E eu fiz um pega com ele, cara. Pô, foi 2-2, é uma vantagem pra mim. E aí todo mundo comentava, pô, lá no evento. Caraca, e tu ganhou do Soca, ganhou do Soca. Eu falei, os caras deram a vitória pra mim. Tipo assim, na boa. Mas, tipo assim, competições tem várias. Cada competição é uma história, né, cara? Cada campeonato é uma história, cada luta. E teve ocasião também que a gente, tipo assim, pô, eu tava bem preparado mesmo em 2013. Talvez essa foi a maior frustração. Pô, porque eu tava fazendo a parte física, só que a minha cabeça não tava bem. O problema particular, o caramba, pô, fui viajar pro Pan-Americano. Pô, cheguei lá, meu irmão, pô, não rendi nada. Deu tipo assim, uma viagem, uma despesa, tanto treinamento, o cara me pegou com 1 minuto e meio numa bobeira do caramba. Pô, Caramba, assim. então, aí você vem todo desanimado de novo, aí você já nem queria mais, tipo assim, eu tava, nesse tempo aí, eu tava nos Estados Unidos, eu tava dentro ficamos lá no hotel logo com uma porrada de cara junto, né, mano, e os caras, vamos pro campeonato, eu falei, não, mano, vou ficar aqui. Sabe aquela sensação horrível que você, pô, poderia render muito mais, tal, muito investimento, tinha patrocinador no meio, preparação física. Isso, só que ao mesmo tempo que eu perdi, que eu fiquei mal, no outro dia já me deu aquele estalo novamente. Falei, não, mano, não adianta agora, vamos voltar, botar a cabeça no lugar e vamos voltar. E no ano de 2013, cara, eu tive um ano excelente, com exceção desse primeiro campeonato. Foi depois dessa derrota que eu cresci. Aí eu ganhei de novo, foi meu bicampeonato na CBJJI. Pô, aí na Argentina, pô, fiz vários eventos, várias lutas na Argentina, campeonato argentino, pô. Então, precisou a gente dar um passinho para trás para Sim. dar 3, 4 para frente, né? Agora deixa eu te perguntar, Sensei, com relação a professora, a ser um professor, você acha que para ser um bom professor ele precisa necessariamente passar pela experiência dos campeonatos? Pois é muito relativo, mas em geral é assim, eu acho que o cara tem que passar. Por quê? Lembrando, tá, Jefferson, que numa academia, num dojo, menos de 5% dos alunos são competidores, Sim, certo? certo. Só que esse professor,
não é só uma questão de competição. Ele tem que sentir aquela sensação lá de como se comportar dentro de um dojo, dentro de uma competição, para ele passar essa sensação para o seu próprio aluno. Como é que ele vai passar uma sensação dessa se ele nunca sentiu também? Entendi. Entendeu? Agora, eu penso assim, o cara não precisa ser um hiper super campeão. Só que ele tem que passar por essas sensações se ele quer ter ser um bom professor. Tem que passar por algumas situações. Mas eu acho que para o cara ser um bom professor, ele tem que ser a mesma coisa que você ser um atleta. Você ser um atleta, você tem que se abdicar de um montão de coisa. Por quê? Porque o atleta tem coisa que não combina. Não combina a bebida e passar sono com o atleta. Sim, Você concorda ou não? claro. Vamos lá. Você não vai conseguir ser um bom atleta de nível passando sono, bebendo, não se alimentando adequadamente. Você não vai render no outro dia, no treinamento. Vamos passar agora para o professor. Pô, o professor tem que ser exemplo para seus alunos. Então, às vezes você tem que abdicar de alguma coisa assim. Principalmente quando a gente está no mundo virtual hoje em dia, nesse mundo de internet, onde que os caras ficam postando um montão de coisa. Eu penso assim, o professor não dá para ele postar ele tomando um montão de bebida com seus amigos, ele tem o direito, se ele quiser, ir numa festa familiar. Só que, por outro lado, ele postou ele lá bebendo, cheio de cerveja, mas tem os alunos deles pequenininho, e você, por exemplo, e eu no meu caso, por exemplo, eu, como professor, sou formador de opiniões, e sou Claro. exemplo. Aí o pai do garoto vai me ver e fala, caramba, meu professor enxuga todas, meu, bebe todas. O cara vai falar assim, porra, eu tô dando meu filho para esse cara tomar conta, entendeu? Qual que é a jogada? Então a Sim, gente, às vezes, tem que. Não é só a questão de, para ser um bom professor, ser um bom competidor. Suas atitudes. Às vezes você tem que é mais importante do que o que você aprende em competição. se Outra policiar coisa, também, né? se policiar. Outra coisa que eu vejo também, que isso só vai aprender com o tempo. Uns nascem com isso, outros têm que procurar ajuda. O professor, às vezes, ele, além de ser professor, ele é psicólogo, ele é amigo, ele é um pai, ele é um professor mais velho. Então você tem que saber o que você vai falar para os seus alunos. Porque a pessoa se torna uma formadora de opiniões. E às vezes uma má colocação que você coloca e vão empurrar na sua conta, vão falar, mas foi o professor de jiu-jitsu que falou. Aí Entendi. tem que entender também isso daí, cara. Às vezes, ó, eu fico olhando certas coisas, eu falo, pelo amor de Deus, esse cara tá falando besteira. Principalmente em redes sociais. Não é nada disso que o cara tá falando. Eu fico pensando aqui comigo. Com a vontade de comentar, só falei, eu não vou comentar. Sabe por que eu não vou comentar? Porque isso vai gerar uma bola de neve. E depois vai falar, pô, o professor lá tá se impondo, tá querendo falar certas coisas que ele acha que é. Então, mesmo, às vezes eu tendo a razão que a gente fala, a gente tendo a razão na questão de artifícios para falar. Sim. Só que eu não vou falar por causa que isso vai me gerar um tumulto lá na frente. Aí vão falar assim, tá o professor que falou. Então você se Mas preserva para não fazer isso, né? para não fazer isso, eu vou falar isso particularmente quando eu estou com a pessoa. Então, às vezes, o que eu ia falar para vocês é assim, o professor, ele tem que ter, se ele não nasceu para trabalhar melhor esse lado dele de comunicação, ele tem que procurar um curso. Entendi. Que é o Bem gestão de legal. pessoas, né? É gestão de pessoas, você tem que ter. Tem que ter gestão de pessoas, quem mexe com pessoas. E outra coisa que é mais importante, quem mexe com pessoas tem que gostar de pessoas. Não dá para falar que nem muita gente fala assim, pô, prefiro lidar com cachorro do que com gente. Pessoas têm esse pensamento, é verdade, o pessoal fala.
Pessoas têm esse pensamento, não pode lidar com pessoas. Ele tem que gostar de lidar com pessoas. Ele tem que ter. Se ele não consegue lidar com pessoas, vai procurar um curso, vai fazer gestão. E por sinal, o professor hoje, ele tem que ter esse curso de gestão de pessoas. Eu tenho facilidade de se comunicar com pessoas, mas eu fui fazer esse curso 2 vezes já. A gente tem que sempre estar com a cabeça aberta. Sempre pronto para aprender, né? Com certeza. Entendi. Agora deixa eu mudar um pouquinho de assunto. Você sei como é que foi o estralo, assim, como é que foi como é que eu vou falar? Como é que surgiu a equipe Marivan? Como é que o senhor montou isso? Por que que veio essa ideia de montar a sua equipe, além da Zenit, né? Não, vamos explicar assim, ó. Mas eu nunca quis montar uma equipe, essa é a verdade. Eu não acho vantagem nenhuma o cara montar uma equipe. Hoje. Por incrível. Acho vantagem sim, quando você tem muita gente por trás de você, você tem como colocar hoje em dia uma pessoa para estar nos Estados Unidos, para te representar, outra pessoa para estar lá na Europa, em pelo menos uns 20 estados aqui no Brasil. Aí sim dá para você colocar uma equipe. E mesmo assim, você tem que, vou botar a equipe, beleza. Mas você tem, aí o seu aluno quer lutar lá em Manaus. Sim. Pô, e aí? Você tem que dar um suporte para ele. Quem que vai te dar um suporte lá? Puta, não tenho ninguém lá, cara. Se vira lá. Não posso ir que é muito longe. E eu sempre tive parcerias. Bom, e eu sempre fui muito envolvido com federação. Sempre tive amizade com o Otávio, desde que o Otávio, o mestre Adilson foi aluno do Otávio. O mestre Otávio. Mais popularmente, a gente chama de Tavinho, né? Na frente dos outros alunos, mestre Otávio. Então, o Tavinho, cara, tipo assim, em 2001, quando eu fui para os Estados Unidos, eu fui junto com ele. Então nós pegamos, desde aquele tempo nós pegamos muita amizade. Com o mestre Otávio, depois entrou, o Pita já estava, o Francisco Pita, ele já estava também na federação, pô, e até hoje ele é Ryan Grace. A gente competimos junto, questão de competição, você vai conhecendo muita gente também. Aí o que acontece com a questão da equipe? Então eu sempre fui, assim, correndo pelo certo, pela federação. Eu não poderia montar uma equipe com faixa preta 1 grau. As pessoas não entendem isso. As pessoas não entendem a legislação no esporte. Cheguei na faixa preta, pô, beleza, vou botar uma equipe. Beleza, eu consigo assinar para faixa preta? Eu não consigo assinar para faixa preta. Isso é legislação. A gente tem que entender o esporte que você está praticando, a arte marcial que você está praticando. Então eu falei, cara, não é interessante para mim. E outra coisa, mas eu sempre, para mim, tá? E para meus alunos que gostam de competir, eu costumo falar que na minha academia, na minha turma, eu tenho um público um pouco diferenciado dos demais. Enquanto essa 5% das academias tem menos 5% tem competidores, a minha tem 10 a 15% de competidores lá. E eu nunca obriguei ninguém a competir. Olha Nunca. só. Nunca obriguei. Eu vejo que o garoto tem perfil, que mais na frente a gente vai estar falando de outra coisa, que é as oportunidades. Eu vejo que ele tem perfil, aí eu acabo falando assim, ó, eu incentivo. Mas obrigar, não. Porque de Claro. repente lá na frente pode ser uma oportunidade para ele. De vida. De vida. Que nem tá abrindo. Hoje está abrindo as portas para muito. Então eu nunca tive essa ambição de ter equipe. Eu precisava, tipo assim, o negócio foi quando eu saí da equipe que eu estava aqui em Guarulhos, eu precisava ter uma identificação. Foi quando eu, tanto é que eu fui lutar um paulista de 2009, se eu não me engano, eu falei assim, caraca, meu irmão, eu preciso lutar para uma equipe, porque eu estou sem equipe. E precisava treinar com os caras duros também. Eu tinha meus alunos, mas eu sempre fazia uns treininhos assim com os amigos. Os caras me chamavam, graças a Deus eu sempre tive
portas abertas em muitos lugares, graças a Deus, cara. Aí eu fui treinar com o pessoal do Marangoni, lá em Mogi uma vez. E eles estavam com a checkmate. Eu falei, caraca, meu irmão, eu tenho que ir para uma equipe onde que vai me dar um suporte em todos os aspectos. Tanto de treino como várias coisas. Aí, bom, eles me convidaram para ir para checkmate na época. Aí eu estava sem equipe mesmo, eu lutei um campeonato pela checkmate, comecei a conviver lá com o pessoal da época do Cavaca e já entramos novamente. Aí comecei parceria com ele desde 2010. Mas assim, como que eu vou explicar hoje na Zente como que funciona? Tem meu logo, Marivan Jiu-Jitsu. Quem está usando meu logo? Os caras sabem que é de Guarulhos. Isso criou a identidade da onde que o aluno está vindo. Ficou mais fácil para o próprio aluno. O meu aluno, ele vai lutar. Eu não estou presente, mas ele está indo lutar, por exemplo, nos Estados Unidos. Ele chega lá nos Estados Unidos, sempre vai ter alguém da Zenit lá. Se ele está usando o logo Zenit e o logo Marivan, os caras vão encostar lá porque sabe que é aluno do Marivan. Vamos dar um exemplo mais fácil. O pessoal lá do Guarujá, que é do Dudu, professor Dudu. Dudu tá do Guarujá. Se ele tá indo aqui para São Paulo, eu sei que ele tá com o logo do professor Dudu. Eu sei que ele é do Guarujá. Eu sei que ele é aluno do Dudu. Criou-se uma identidade mais fácil para os líderes de cidades, ou líderes de estado. Por isso que tem o meu logo, mas tem a Zenit. Mas na realidade, hoje, eu tenho eles me dão uma função muito importante lá na Zenit, né? A gente vai Então, conquistando assim, aos pouquinhos lá. toda pessoa que sai fora do país ou sai fora daqui de São Paulo, quando chega lá com o seu logo, já sabe que é de Guarulhos. É por É, isso que o senhor acha que teve a importância de montar a equipe. justamente, até porque isso consta no site também da Zenit Brasil e Zenit World, Zenit Mundo. Ah, que Tem, legal. tem o desenho, vai ter o desenho lá do meu logo, depois vai ter da onde que é o professor que tem aquele logo, tem a patente. E outra coisa, né? O meu logo é patenteado, eu fiz toda a documentação de patente, cara. É importante também as pessoas se atentarem a isso. Ah, tem essa parte também, né, Zé? A parte burocrática de você ter o seu logo. É claro, pô, porque de repente é o seguinte, se eu quiser colocar aquele M lá, meu M com a faixinha, o Marcelo da Silva, por exemplo, quiser fazer isso, eu chego lá e falo, pô, meu irmão, você é plágio igual meu logo. Eu vou chegar lá e eu posso entrar com processo judicial, porque eu tenho o direito de usar aquele M, aquele negócio todo. Tem todos esses Entendi. detalhes. A gente vai buscando conhecimento, vai adquirindo e a gente chega nessas ocasiões aí. Mas o senhor ainda hoje é atleta da equipe da Zenit. Ainda. O senhor ainda é o representante Zenit, um dos Na cidade fundadores, de é isso? Guarulhos. Eu sou representante Zenit na cidade de Guarulhos. E, Ah, ass- sim. e assino pela Zenit no estado de São Paulo, pela federação. Ah, então todo mundo que precisa de uma assinatura da Zenit tem que vir até o senhor. Ou Cavaca. Cavaca está hoje em Santos, é isso? Santos, é. Aí a pessoa vê onde fica mais próximo e vai para poder fazer a carteirinha. Ele manda por e-mail, a gente assina digitalizado, né? Aí o cara vai lá e faz a carteirinha. Isso também, inclusive, eu acho que o que acontece, Jefferson, é o seguinte. A gente. O meu aluno da Bahia tá falando, na Bahia também eu que assino lá. Na Bahia eu tô assinando. Argentina também eu assino. Lá na Argentina também eu que assino. Eu que sou responsável pela Zenit Argentina também. Mas Caramba! o que acontece, Jefferson? Quando o negócio, até então, você tem a ideia de só jiu-jitsu. As pessoas têm, né? Mas jiu-jitsu é muito mais do que a gente pensa que é só da aula. É muita coisa envolvida. Quando você mergulha no negócio mesmo. É várias situações que você passa, que você começa a se atentar.
por exemplo, a situação de assinatura. Tem cara que vem às vezes as grandes equipes, elas não conseguem ter controle de tudo. Sim, Concorda ou não? claro. Vamos dar um exemplo mais fácil. Quem que assina você vai dar a faixa, por exemplo, você vai receber por mim mesmo. Eu vou dar a faixa preta para um aluno meu lá na Bahia. Pô, vamos colocar o contrário. Meu aluno é faixa marrom aí da Bahia. Ele que puxa as aulas para mim. Meu irmão, aí ele começou a dar faixa lá. Ah, vai meter os alunos dele de faixa. Vai virar bagunça, você concorda ou não? Sem eu estar sabendo, o escritório dele a gente está sabendo. Claro. E tem que ter uma proximidade. Tem que ter um responsável. Isso se chama profissionalismo. Outra coisa que se erra muito. Eu sou faixa preta e não tenho grau. Eu não tenho grau. Dá um exemplo. Sim. Eu vou graduar você, a faixa preta. Eu não posso fazer isso. A legislação não me permite. Tem que ter um faixa preta de 3 graus. Você concorda que isso é mergulhar mais a fundo no jiu-jitsu? Sim, Mas claro. muita gente não entende isso. Por isso que às vezes fica essa bagunça do caramba. E a gente que trabalha com isso e é mais responsável, a gente tem que cortar esse tipo de coisa, porque senão vai virar bagunça. Por Lá isso que no meu caso, todas as minhas graduações, eu comunico com o Sensei Kalil, ele tá sempre convidado a vir fazer a graduação, ou ele, ou o Alexandre, os faixas pretas responsáveis, vêm claro, e graduam os meus alunos lá. com a assinatura deles. Exatamente, exatamente. Todos os certificados dos meus alunos têm a assinatura do Alexandre e a do Kalil. Com certeza. Tá certíssimo. Porque vai chegar lá na federação, o seu aluno vai ser respaldado. É um respaldo que você tem, da sua escola. Estamos falando de profissionalismo. Funciona assim o negócio. Deixa eu te perguntar, Sensei. O senhor teve ou costuma ter, é claro que agora não, mas o senhor teve muitos problemas no tatame? Oh, meu amigo. Você tive muito problema? Isso aqui está sendo uma escola para mim, você já percebeu, né? Problema, meu amigo. Você tem que entender o seguinte. Vamos lá. Você está na região de São João, né? Isso. Olha o Ramiro dando risada, ó. Porque o Ramiro sabe, nós tivemos vários problemas, que ficou como lição isso daí. A gente tira como lição. A gente tem que ter, mais uma vez, tem que ter a cabeça muito aberta para... Que nem diz o outro, cara. Você sabe por que às vezes a população é destruída? Não. As pessoas são destruídas por falta de conhecimento. Certo? Então, às vezes, você fala assim, você está falando de problema. Passei cada sufoco, ó, o Ramiro mesmo fala, passamos cada sufoco. Só que se você bater de frente com os caras, às vezes... Eu perguntei, vamos voltar, eu perguntei lá da região do São João, por quê, cara? Eu fui um dos pioneiros a trabalhar em periferia. Os meninos sabem disso que eu estou falando. E às vezes, estamos falando há 20 anos atrás, tá? Sim. Não é que nem hoje. Hoje você pega a região do Taboão aqui, que eu estou instalado, a região do São João, cara, os caras já têm um nível de conhecimento mais ou menos. Mas há 20 anos atrás, o pessoal era muito chucro. Tinha gente que achava que jiu-jitsu era um prato de comida japonês. Cara, os meninos sabem disso daí. Os caras, o que é isso? É um prato de comida japonês. Os caras não sabiam. Aqueles poucos que sabiam, eu tô falando, cara. Você ri, mas é verdade, até é engraçado. Você chegava para dar aula de jiu-jitsu, o cara chegava lá na sua primeira aula, falava assim, cara, que hora vai começar a porrada? Os caras confundem. O cara chegou para mim, o Rami vai se lembrar disso daí. Chegou 2 irmãos para mim, gêmeos, 2 gêmeos. O cara olhou assim e falou assim, cara, eu quero aprender a lutar UFC.
O Ramiro é testemunha disso. Ele tava ele sempre me acompanhava. O cara que. Aí o que acontece? Eles não têm conhecimento, cara. Aí eles caem na mão de uma pessoa que vai, não, vem comigo que eu vou transformar você no melhor dos melhores. O Ramiro tá falando que é verdade, ele sabe isso que eu tô Eu tô falando. vendo, tô vendo. É. Aí você tem que chegar e explicar pro garoto, falar, meu amigo, o UFC é um evento à parte, é um É evento um de evento. luta, isso aqui é jiu-jitsu, os caras estar bem lá no UFC, ele tem que saber trocar e tem que saber luta de chão. Aqui você vai aprender a luta de chão. Para você ver o nível que era das pessoas que vinham até você. Aí você vai aprender um pouco junto comigo. O aluno era meu, só para você ter. Agora eu vou te reverter uma pergunta. Imagina o cara faleceu no seu tatame, o que você faria? Infartou. Bom, eu acho que se eu não entrar, se eu não entrasse em pânico, Ele não. passou mal, Aí porque se ele na passa, realidade ele faleceu no hospital, não foi no tatame. Ele passou mal, não. mas o que você faria, cara, com um montão de crianças junto lá? Bom, eu acho que primeiro eu tranquilizaria o ambiente e 193 bombeiro. O cara tá morrendo, o cara tá infartando. Até você Não chegar, até o tem, bombeiro chegar, ele morreu. não tem que fazer uma massagem cardíaca, Você vê, né? Tem que estar preparado, todo mundo, cara. Os caras acham que. Os caras acham que puxar treino, você que tá à frente lá, não vai acontecer as coisas. Acontece, cara. Tem que estar preparado, mano. E o Rabin falou, não dava tempo. é, O aluno treinava comigo, ele foi afastado porque ele sentia muita dor no peito, eu não deixei ele treinar. Ele foi afastado. Pedimos, aí ele voltou depois de 2 meses. Ele falou assim: eu estou bem, tá aqui o laudo, o médico mandou, deu o laudo para mim voltar a treinar, fazer mais atividades. Beleza. Isso foi uma segunda de manhã, se eu não me recordo. Ele treinou comigo de manhã, o Rami puxava um treino lá no Cabo Sul, próximo da casa dele. Era a folga dele, ele foi fazer um treininho com o Rami. Ele não chegou nem a correr no tatame, ele só deu uma volta. Pra ser sincero, ele só botou o kimono e praticamente deu uma volta e aí deu uma parada cardíaca nele. Sensei Ramiro tá falando que ficou pirado por causa disso. Mais uma vez, eu tive 2 problemas. Você vê o problema que eu tive? O problema que eu tive, Jefferson, recuperar o Ramir. Sim, claro. Mas o que acontece? Aí com o Ramir e eu sempre passo, tipo assim, informações para eles. Cara, vocês têm que fazer o curso de primeiros socorros. Só que ele já tinha, e na ocasião tinha um bombeiro lá dentro, um policial militar, que estava treinando. O policial militar foi, meu irmão, o cara tá infartando. Ramir e o cara foi fazendo massagem cardíaca até o hospital. Chegou no hospital, chegou com vida. Eles fizeram todos os procedimentos, o cara chegou com vida lá. Depois de meia hora, o Outra. cara deu o cara deu segunda parada nele. Detalhe, cara com 28 anos, tá? Nossa. Saudável, atleta, porque ele competia os campeonatos da federação. Beleza, o cara falei. Aí o Rami me ligou. Eu tava dando aula aqui na academia, na Corpus. Aí eu fui lá, deixei a aula, fui lá onde estava o Rami. Mano, um clima horrível. A gente Pesado. ficou pesado, porque a família do cara tava lá. Você vai falar o que pra esposa? Você vai falar, tinha uma filhinha no braço. Aí eu, Nossa. a, a situação, eu tô só comentando isso, Jefferson, porque as pessoas às vezes precisam se preparar. Tá vendo? Precisa se preparar para estar à frente das pessoas, que isso vai. Rezo para que não aconteça com ninguém, tá? Mas Claro. isso vai acontecer. Beleza, aí o cara faleceu, velho. Faleceu, só que aí, tipo assim, como ele já tinha um histórico,
e a empresa liberou ele, porque quando ele passou mal a primeira vez, a gente já afastamos ele. Sim. Aí o médico liberou. Aí você tinha um respaldo também, né? Tinha, mas tipo assim, né, cara? Eu precisava recuperar meu professor. Ah, Ele claro. ficou muito, ele ficou muito abalado. Ele ficou muito abalado. Aí entrou mais uma vez, sabe o que entrou? A gestão de pessoas. Sim. E graças a Deus, ao mesmo tempo que essas pessoas que são um pouco problemáticas aí comigo, que tem várias pessoas que a gente fala que. Os caras falam que é problemático, os caras têm bom coração. Aí um vai comentando pro outro, vai falando com o outro, para dar um conforto melhor pro Rami, através do diálogo, da conversa. Ah, mas Ele não queria, O Sensei ele não Rami queria também mais dar tem uma aula. cabeça boa, né? A gente foi trabalhando a cabeça dele. Ele viu que nessa ocasião, eu falei pra ele, cara, tu ainda foi herói, você e o André, que É, foi o garoto que é. Porque o cara chegou lá com vida. Ele faleceu depois, lá no sim. hospital, na mão dos médicos. Aí já não é mais responsabilidade nossa. Esse é um dos casos que aconteceu conosco, e quando eu vou dar seminário, vou dar palestra, eu comento com o professor. Porque a gente não quer que aconteça com ninguém, mas se acontecer, tem que estar preparado. Outra situação comum de acontecer, para quem mexe com. Tá vendo como é Eu que não é? até me expressei errado às vezes. Eu falo assim para quem mexe com atleta. Atleta não se contunde. Você acredita? Não, nós fazemos treino de competidor. O treino pega fogo o treino de competidor. Ninguém se machuca. Na aula comercial, aula normal, sempre tem as pessoas que se machucam porque eles não tomam os devidos cuidados. Aí o cara vai, ele vai, por exemplo, ele luxou o braço, deslocou o cotovelo. Isso é comum de acontecer, já aconteceu comigo umas 4, 5 vezes. O que fazer? Nesse caso, chama o SAMU, que não dá para Sim, você colocar o cara lá dentro. Tem coisa que dá para fazer, tem coisa que não dá. Quem decide? eu acho que assim, dependendo da ocasião da situação, você não pode mexer. Você é o responsável que tem que estar à frente, né? Ó, meu irmão acabou de falar, eu sei como que é isso. O que aconteceu com ele também, com meu irmão. Só que no caso do meu irmão, eu fui levar ele para o hospital, eu fui levar. Tem casos que não dá para você colocar a mão. Então a pessoa tem que passar É, por curso. Tem que se passar por curso, velho. Outra coisa, aula para criança. Criança é bicho complicado. é. Apesar, porque enquanto você tem dois, três, você tem 5 alunos, você consegue ver. Agora, se tem 30 alunos 30 crianças, você sozinha consegue dar conta? Nem a pau. Você, Isso a gente vê até nas escolas. A minha esposa ela é pedagoga tal. justamente, ela sabe disso. Ela tem 22, 23 crianças e são 3 professoras na sala. Como tentar amenizar isso daí com criança? Você tem que colocar mais gente para te ajudar. É, Então, mais uma vez, o que a gente faz? Ó, o que eu ia falando, tem um projeto social que ele tem 70 crianças. Só que Deus do céu. dividido por turma, mas ele tem Sim, mais ou menos 30, 40 por turma. Tem que ter pessoas para ajudar, cara. Mas o que acontece? A gente tem que se preparar. Isso que eu passo para é. os caras. Então, mas problema de aluno, voltando, o que você queria saber é o seguinte: se tem muito problema de aluno, tem direto, irmão. Porque assim, ó, enquanto você tem. Eu não tinha antes, mas eu tinha muito pouco. Mas era no começo. Os caras lembram. Tinha 20 alunos. Hoje é 100, velho. É, 80, 40, é 40 por. Você pega um treino cheio, é 40 pessoas, meu espaço físico. 35, entendi. 40 pessoas. Dessas 40 pessoas, isso é normal, tá? O que eu vou te falar agora tudo que eu falo é baseado em estudo, não é Ô, baseado em Sensei, balela, não. a nossa live vai acabar em 5 segundos, a gente conecta de novo. O velho fala muito.